Bom, nós estamos aqui na Escola Estadual de Ensino Médio, né, que é MAC, que é Ministro Antônio Coelho, aqui na cidade de São Benedito. Bom, está sendo votado, né, no Congresso um projeto que proíbe o uso de celular na sala de aula. E aí a gente achou interessante ouvir alguns alunos, professores, em relação a esse projeto que está em fase de votação, né? Inclusive, foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e agora vai seguir para o plenário. Nós estamos aqui com o Vilmar Marinho, que é estudante aqui dessa escola. Ele vai falar a respeito desse projeto. Você é a favor ou é contra a proibição do celular em sala de aula por parte do aluno? Eu sou bastante tranquilo relacionado a isso, mas também sou a favor, né? Porque o uso do celular dentro da sala de aula, às vezes, usado de muita má fé pelos alunos, né? E comentando com alguns professores e posicionamentos coletados, né? Realmente, quando a gente vê que o aluno está dando muita atenção para o celular, ele já perde muito o foco dentro de sala de aula mesmo. Então, eu sou a favor por esse sentido. Bom, aqui a escola, antes mesmo desse projeto, antes mesmo dessa proibição que está sendo votada através desse projeto de lei, a escola já adotava essa proibição, porque vê o seguinte, que o aluno de posse do celular na sala de aula, muitas vezes ele fica completamente desligado daquilo que o professor está ensinando. Bom, eu queria que você falasse a respeito do que isso contribuiu, como é que você vê esse comportamento da escola em relação a isso. Bom, aqui no MAC já é adotado há muito tempo. Quem já é estudante, veterano, eu já passou por essa escola, sabe que aqui eles tomam medidas, né, relacionadas ao celular. A gente guarda dentro de uma caixinha e tudo. Só que, como eu já estava comentando aqui com o pessoal, né, aqui na escola, os professores moldam as suas aulas de acordo com a interação que vai ter com os alunos. Então, assim, a interação que a gente tem com os professores são aulas dinâmicas, é aula em slide, é aula que a gente sai fora de sala e tudo. Só que quando é necessário também ser utilizado o uso do celular, é liberado. A gente guarda dentro da caixinha, trancada na chave e guardada na secretaria. E quando necessário, a chave volta e a gente utiliza. Então, é legal dessa maneira. Porque eu também acho uma falta de respeito quando um professor está lecionando e os alunos estão dando uma atenção indevida para algo que é de muita má fé, né? Quando utilizado de maneira correta, é muito legal, é muito dinâmico, a gente aprende muito, porque todo mundo sabe que celular, internet é algo que também pode beneficiar muito a educação, né? Mas aqui na escola é interessante dessa forma, que a gente, da mesma maneira que a gente guarda, a gente também pode utilizar quando é necessário, né? Bom, estamos aqui com outro estudante, né, que é o Carlos Igor. Ele vai falar se ele é a favor ou é contra a permanência do celular com o aluno na sala de aula. Eu sou entre meio termo, porque eu acredito que essa proibição ela não vai mudar nada no nosso ensino. Por exemplo, aqui na escola é proibido, né? Pelo menos, pelo que eu vejo, a maioria guarda o celular. Mas eu percebendo aqui, fazendo com meus olhos aqui, só que eu percebo outra coisa. Até os que guardam o celular não se concentram na sala de aula. Ou seja, ou está com o celular ou está dormindo. Então, o problema está mais na estrutura da sociedade, do nosso ensino, do que no próprio celular. Você acha que depende simplesmente da pessoa, né? Ter aquela, digamos assim, disposição e concentração naquilo que o professor está lecionando. Isso quer dizer o seguinte, tanto faz estar com o celular como não estar com o celular. Isso depende de cada aluno. Depende de cada aluno e depende também da forma como o professor leciona, certo? O que eu percebo também da falta de concentração é que a maioria dos alunos presta atenção na aula quando a aula é envolvente. Então, a questão está na aula e no aluno, certo? Não exatamente está no celular o problema. Bom, estamos aqui com o aluno Luiz Eduardo, que está chegando agora, né, na escola Ministro Antônio Coelho, e ele já vai se deparar, né, com esse comportamento que a escola tem, de não aceitar o aluno, tá certo, de posse do seu celular na sala de aula. Bom, queria que você falasse a respeito desse projeto que está sendo aprovado pelo Congresso, da proibição do aluno na sala de aula com seu celular. O que é que você tem a dizer em relação a isso? Na minha opinião, não é muito sobre o aluno, né, como já foram dito, mas não é muito sobre a escola, né? Ou depende muito do aluno. Tem muitos alunos que vão respeitar a sala de aula tanto com o celular ou não. Mas também tem aqueles que vão usar o celular tanto para mandar postar as coisas e ver o que está acontecendo. Mas
vai depender muito do aluno, tem gente como eu. Eu, particularmente, não tinha muito o que fazer com o celular, então eu ficaria guardado ali dentro da bolsa. Se caso necessário, porventura, eu utilizaria para 1 ou 2 projetos, né? Tarefas, mas tem pessoas que não iriam pensar desse mesmo modo e iriam usar muito errado. Bom, estamos aqui também com outro aluno, o Guilherme Furtado, que também vai falar se ele é a favor ou é contra, né, esse projeto de lei que está sendo aprovado, né, pelo Congresso Nacional, da proibição do uso do celular dentro da sala de aula. Bom, você como aluno, você é contra ou a favor e o que isso pode ajudar o aluno, principalmente nas aulas? Eu sou a favor porque eu entrei aqui no MAC há 2 anos e quando eu entrei já tinha essa prática de guardar o celular. Isso é importante porque ajuda o foco do aluno na aula que o professor está apresentando. Mas quando é necessário o aluno utilizar o celular para meios pedagógicos, o professor ele libera o celular para os alunos para fazer ali alguma atividade, algum trabalho, de algum evento que está tendo na instituição, dentre outros quesitos assim relacionados à escola. Bom, nós estamos aqui também com o professor Fabrício Lopes, de Sociologia. Ele vai falar para a gente como é que ele vê esse projeto que está sendo votado, provavelmente vai ser aprovado, né, que é a proibição do celular em sala de aula. Coisa que aqui a Escola Ministro Antônio Coelho já realiza já há algum tempo. Professor, no seu ponto de vista, você como professor, o que é que isso vai contribuir, principalmente para as escolas que ainda não utilizam a proibição do celular dentro da sala de aula? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de expor a minha opinião como sociólogo. Esse projeto é de grande valia por conta de que o aluno ele vai ter, além de uma maior atenção com relação aos conteúdos que são ministrados pelos professores, não vai haver dispersão de atenção com relação a isso e o aproveitamento do aluno vai ser bem melhor do que ele tem apresentado nos últimos anos. A gente pode falar como exemplo aqui na nossa própria escola. Essa prática já é adotada há muito tempo já e vem dando certo. Mas, infelizmente, em algumas instituições, alguns alunos ainda relutam e ainda não conseguem aderir a essa prática, que inclusive consta no próprio regimento da escola. Com esse projeto, na sua opinião, chegou numa boa hora, até mesmo para que essas escolas que ainda não adotem esse procedimento que a escola aqui, Ministro Antônio Coelho, já adota há algum tempo, possa colocar em prática? Na verdade, eu posso dizer que essa prática ela está chegando em um momento bem tardio, porque como a tecnologia avança muito rápido, o aluno, para ele se torna mais atrativo estar conectado na rede social, saber o que está acontecendo, do que prestar atenção nos conteúdos que são ministrados cuidadosamente, levam um final de semana de um professor que elabora um bom plano de aula e quando chega na sala de aula, o aluno ele prefere se manter conectado do que prestar atenção nos conteúdos e ter um aproveitamento melhor. Coordenadora Aldenira Venâncio, né, aqui da Escola Ministro Antônio Coelho, fala a respeito, né, desse projeto que está sendo votado, está em processo de votação, inclusive já foi até aprovado pela CCJ e acredito que nesses dias vai, né, para o plenário respaldar, portanto, essa votação que já foi feita na CCJ. Bom, a Escola Ministro Antônio Coelho já adotava esse procedimento, né, de não deixar o aluno de posse do seu celular, porque já notava, né, que o aproveitamento dele já não era mais como antes, né, isso antes do celular. E aí eu queria saber de você como é que você vê esse projeto, principalmente sendo aprovado, já que vocês há muito tempo já adotavam com consentimento dos pais esse procedimento e que melhorou muito, né, a aprendizagem, a concentração dos alunos na sala de aula. Sim. Bom dia. A gente, aqui na Escola Ministro Antônio Coelho, há mais de 10 anos, já adotamos esse procedimento de recolher o celular numa caixinha, o professor fecha ali, fica com a chave, para que os alunos não fiquem distraídos durante a aula. Porque a gente sabe que adolescente é assim, se ele tiver algo mais atrativo, como jogos, eles vão ficar jogando e não vão dar atenção à aula. E quem não dá atenção à aula não aprende. Então, a gente percebeu que era muito prejudicial
nesse sentido, e é muito difícil você controlar 40 alunos, né, para olhar quem está usando, quem não está, chamando a atenção, você vai perder um tempo precioso, né, chamando a atenção do aluno. Então, a gente achou por bem tomar essa atitude e consultamos os pais concordaram, e aí isso melhorou bastante. Mesmo que o aluno não esteja interessado na aula, mas pelo menos a gente está fazendo alguma coisa para que ele fique atento à aula, preste atenção à aula, ao que o professor está explicando. Então, a gente recebe assim de bom grado, né, esse projeto de lei aí que está já prestes a ser aprovado, e isso vem só mostrando, né, através das entrevistas que as pessoas vêm apresentando, né, que o uso do celular indevidamente durante a aula é um grande prejuízo na aprendizagem. E assim, há momentos em que a gente libera. O professor quer fazer uma atividade de pesquisa e a gente libera para aquele momento da pesquisa. Eles utilizam para a pesquisa, depois a gente guarda. Porque se ele ficar com o celular, a maioria vai se distrair. E aí já é difícil aprender prestando atenção, imagine com uma distração ali do lado ao acesso deles. Então, a gente acha que é muito importante que haja esse projeto de lei, porque assim, todas as outras escolas que não utilizavam esse recolhimento do celular, agora vão contar, né, com esse apoio legal para poder ter paz na sala de aula, porque o celular se torna um inimigo, né? Um inimigo do professor. E o aluno, com certeza, não vai estar olhando um conteúdo da aula. Pode ter um ou outro que seja contra, né, o recolhimento desse celular, mas assim, porque ele tem a capacidade de se controlar e não utilizar. Mas ele tem que ver que a maioria não consegue se controlar. E a gente vive uma democracia, então é importante a gente considerar o posicionamento da maioria, né? Então, se a maioria não se concentra com o celular, então, por essa maioria, a gente é a favor de recolher esse celular.